Beleza. Gente, vamos lá. Nós terminamos falando, né, sobre a questão do jejum dentro das cartas paulinas. Então, só para a gente não perder o contexto, a gente viu que em toda a Bíblia não há ordem para se praticar, para se fazer o jejum. O que existe é o exemplo e a vivência de prática do jejum. Mas não existe nenhum mandamento dado na Bíblia que a gente tenha que praticar o jejum. Jesus mesmo, a gente vê uma recomendação. Há recomendações. Olha, quando o noivo for tirado, aí sim você vai ver que é necessário que eles farão jejum. Olha, essa casta só sai com jejum e oração. Então, nós vemos que os líderes, tanto do Novo Testamento, né, como Paulo, Barnabé, a igreja de Antioquia, como nós terminamos de ver semana passada, eles jejuaram para exercer o ministério, jejuaram para escolher quem está sendo enviado como missionários, jejuaram para colocar a liderança, os presbíteros que foram colocados sobre a igreja também foram escolhidos dessa forma. Aí nós terminamos depois falando sobre a questão do jejum, o jejum parcial, que é uma prática muito utilizada, né? Que a gente explicou o que é o jejum parcial, o jejum normal, que a gente fala, que é um jejum onde você se abstém de comida, mas bebe água, e o jejum total, que é aquele que você não bebe água e nem come. E nós vimos que, biblicamente falando, os jejuns totais, sem beber água e sem comer, nós vimos então que foram duas situações que eles foram feitos. Uma foi por Paulo, no Novo Testamento, quando nós lemos ali, né, que ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Atos, capítulo 9, versículo 9. E Esther, quando vai até a sala do trono com Assuero, ela pede então para Mordequeu, ou outras traduções, Mordecai. Eu gosto mais de Mordecai. Tem umas traduções que mudam esse nome, né? Porque é uma questão de tradução. Mordequeu. Como eu estudei a minha Bíblia toda na revista atualizada, lá é Mordecai. Mas aí agora a gente está lendo Mordequeu porque é a tradução que eu estou usando para escrever. Então, mas é Mordequeu ou Mordecai, ela vira e fala, olha, pede a todos os judeus que moram em Susã que não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Ou seja, foram dias completos. Eu e minhas servas também faremos isso. E eu irei, então, até o rei. Se morrer, morri. Né? Então, nós vimos essa questão. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão na Bíblia, sobre a duração do jejum. A duração do jejum. Então, nós temos, por exemplo, quanto tempo pode durar um jejum? Irmãos, por que isso é importante? Porque a gente tem que jejuar, mas a gente não pode deixar de exercer e de fazer as nossas atividades, né? Então, isso é muito importante. Por isso que eu falei que para fazer um jejum total, sem água e sem comida, eu recomendo, minha recomendação, claro que você faz conforme... A minha recomendação é que se faça quando você tem um dia livre de trabalho, um dia livre de atividade, né? Meu pai mesmo, ele tinha um costume, porque meu pai trabalhava, ele era pastor, mas ele trabalhava em siderurgia. Ele tinha o costume de fazer jejuns assim em feriados. Ele sempre optava por fazer jejuns dessa forma em feriados. Por quê? Porque aí ele tinha o dia inteiro livre sem ter que trabalhar, não exigia dele esforço físico, não exigia, entende? Então, são coisas que a gente aprende, que a gente tem que colocar em prática e pensar sobre isso. Então, é importante que a gente entenda essa questão dos dias de jejum e como fazê-los, para que a gente não exceda. Porque, irmãos, eu já vi também pastor ficar tremendo de fome. Aí gera duas coisas. Uma, eu já vi, sério. Uma vez eu estava numa loja e entrou um pastor que ele estava com o olho fundo, assim, sabe? E infelizmente, nesse aspecto, ele meio que se vangloriava do tempo que ele ficava em jejum. Aí, rapaz, ele ficava ali com aquela cara assim de...
Até a voz era aquela voz meio fraquinha, assim. A gente, na verdade, mano, eu tinha pena, parecia que ele estava passando fome. Então, são situações que não é por aí. Não é por aí. Não é assim que a gente tem que fazer. Então, tudo que a gente faz, faz com decência e ordem. E lembrando que não é... O nosso jejum não muda quem é Deus. Deus não vai deixar de nos abençoar por causa do jejum, ou vai nos abençoar mais por causa do jejum. Lembra que nós falamos sobre isso? O jejum é o quê? É uma consagração. Quem se beneficia do jejum sou eu. Deus continua sendo o mesmo. Deus não mercadeja a sua bênção conosco em troca daquilo que a gente faz. Porque nós não recebemos as bênçãos de Deus por mérito. Não é uma questão meritória. É graça, é favor imerecido de Deus. É misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Então, quando a gente pensa nesse contexto, a gente entende que o jejum, então, não é o sacrifício de eu sensibilizar o coração de Deus pela minha fome. Não é isso. E parece que, infelizmente, muita gente tem essa concepção. Mas vamos lá. Olha só, nós encontramos na Bíblia alguns textos que falam sobre essa questão. E nós já lemos isso até no decorrer da palavra aqui, porque a gente tem todos os versículos na apostila que eu dei. Você viu que tem todos os versículos falando sobre o jejum lá no final. Esses que nós lemos, eles estão já relacionados, todos eles estão relacionados embaixo. Primeiro, nós temos então um dia de jejum. Esse era comum, que era aquele dia da expiação, né? Que era uma festa, e aí os judeus colocaram como um padrão tirar um dia de jejum nesse dia, o dia da expiação. Não existia essa ordem na lei de Moisés. Na lei de Moisés, o que existia era uma ordem de ter um dia parado de consagração, de santificação ao nome de Deus, de dedicar algo ao Senhor. E aí o que eles fizeram? Eles trouxeram a prática do jejum para esse dia da expiação. Então se tornou todo o dia, aquele dia da expiação, um dia onde eles praticavam o jejum. E, com o passar do tempo, se tornou o quê? Um ritual. Um ritual. E tudo aquilo, amados, que vira ritual, tudo aquilo que vira apenas algo legal, aquele legalismo, isso cai por terra. Foi o que Deus falou lá em Isaías 58, que nós falamos, né? Eles falaram, a gente jejua e o Senhor não nos responde. A gente jejua e o Senhor não faz nada. Aí Deus vira e fala assim, olha, vocês estão jejuando com um coração mesquinho, pedindo coisa para vocês, brigando um com o outro, por rixas. Então, se vocês jejuarem da forma certa, pelo motivo certo, é claro que eu ouço. Agora, não dessa forma. Então, é por aí. Nós temos o jejum de Esther, né? E o de Paulo, que está lá em Efésios 4,16, Esther 4,16 e Atos 9,9, que nós acabamos de citar, que foram 3 dias. 3 dias totais. Esses foram jejuns absolutos. Nós temos na Bíblia falando sobre 7 dias de jejum. Foi o que nós lemos também aqui em 1 Samuel 31:13. Foi o que Davi fez pela morte de Jonatas e Saul, o rei Saul. Quando eles morreram, ele jejuou durante 7 dias. Né? Então, nós vemos um jejum de 7 dias. Lembrando, amados, que muitas vezes esse jejum de 7 dias, ele não é um jejum total. Ele é um jejum que você bebe água ou você faz também ele de forma parcial, como fez Daniel, né? O jejum dele nós vamos falar aqui. Nós temos outra prática aqui, que foi um jejum, isso aí não foi um jejum, foi uma abstinência, não houve alimento. Eu botei aqui só para vocês saberem. Foi Paulo, quando houve o naufrágio, quando houve aquele problema no navio. Eles ficaram 14 dias sem comer. 14 dias sem comer. Aí, é claro, Paulo aproveitou e se consagrou ao Senhor. Já que não tinha comida, eu vou orar. Então, ele fez isso. Daniel, ele fez 21 dias de jejum. Houve períodos em que Daniel fez jejum apenas de manjares, apenas de coisas que eram servidas, né? Ele fala que manjares, vinho, carnes, essas coisas, tá lá, a gente leu sobre isso.
lá em Daniel, capítulo 10, e houve o tempo em que ele fez um jejum também, o jejum normal, ou seja, ele abriu mão de comer e apenas bebia água para se manter. Foi quando ele recebeu a resposta do anjo, né? Que Gabriel trouxe a resposta para ele de uma revelação de algo que ele tinha visto, que Deus lhe tinha mostrado. E o interessante nessa passagem é que a gente vê uma das primeiras menções que a gente acha na Bíblia, quando Gabriel fala assim: o príncipe da Pérsia me resistiu. E aí Miguel teve que vir e lutou com ele para que eu viesse trazer a resposta para você. E diz que lutaria no retorno também. É interessante isso, né? Aí, aqueles que gostam de defender a questão de batalha espiritual como uma questão territorial, eles usam essa passagem para dizer que as potestades dominam lugares, regiões e etc. Mas, só para adiantar, que é um dos assuntos pedidos para a gente falar também no estudo mais à frente, não é por aí. Porque demônio não toma conta de lugar, irmãos. Demônio domina pessoas, né? Eu sempre falo, para que o diabo vai ficar lá no cantinho da igreja, escondido e preso? Eu sempre falo, né, aquele texto que diz, atrás de cada imagem tem um demônio. Aí a pessoa pensa que lá atrás fica o capeta escondido, né? Estou aqui, estou aqui. Tá não, irmãos, não é isso não. Quando fala isso, é o sentido de que quando você se prostra e adora a uma imagem, você está seguindo uma inclinação demoníaca. A idolatria é algo demoníaco. Não que ali atrás esteja um demônio, né? Mas aquilo que você presta, esse culto que você presta, você não está prestando a Deus, mas assim a um ídolo, algo que não pertence ao Senhor. Então, nós temos aí os 21 dias. E temos os 40 dias de jejum. Temos os 40 dias de jejum de Jesus no deserto. Lucas, capítulo 4, versículos 1 e 2. Aí temos também os 40 dias de jejum de Elias e os 40 dias de jejum de Moisés. Esses dois, Elias e Moisés, como nós falamos, foi uma questão sobrenatural, porque eles não comeram e nem beberam. Elias comeu algo antes, né, que Deus deu, o anjo serviu a Elias, e isso lhe deu força para caminhar e ficar 40 dias sem comer e beber. Já Moisés, no alto do Monte Sinai, lá não tinha água, não tinha nada. Ele ficou sem comer e beber. Só que, de uma forma sobrenatural, que ele estava na presença do próprio Deus. Ou seja, havia vamos botar assim, uma alimentação espiritual, um renovo espiritual sobrenatural. O que não aconteceu com Jesus no deserto. Isso também ficou claro para a gente quando a gente viu que a Bíblia fala que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. No final de 40 dias, ele teve o quê? Fome e não sede. Então, ele teve fome e não sede. Certo? Então, tanto que quando o diabo tenta, fala, se você é o filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Irmãos, nós sabemos que a sede mata mais do que a fome. A sede ela é muito mais cruel e ela causa um dano físico muito pior do que a falta de comida. Porque nós somos 70% líquido, né? Segundo aí o que as pessoas falam, eu não sei nem se eu estou certo em dizer isso ou mais, se algum fisiologista aí, os médicos de plantão, quem sabe disso, pode me ajudar. As pessoas falam que nós somos cerca de 70% líquido, né? Ou seja, o nosso corpo precisa de água, mais do que a comida. Nós conseguimos ficar mais tempo sem comer do que sem beber. Então, é por isso que o diabo não apareceu e falou assim: se tu és filho de Deus, faz essa areia virar água doce. Não, faz essas pedras virar pão. Por quê? Porque com sede ele não estava, ele estava com fome. Tá certo? E aí eu vou fazer uma pergunta só para criar aqui um climazinho de pensamento, né? Jesus cobiçou? Aí você fala, será que ele cobiçou? Porque o que é cobiça? Aí você fala, não,
A Bíblia fala, Paulo fala, não cobiçarás. Não é isso? Porque a cobiça, quem cobiça, peca. Mas a Bíblia fala em Tiago que o homem é tentado segundo a sua própria cobiça. E é pecado quando ele cede a essa cobiça. Quando você pega a palavra cobiça no seu sentido literal, cobiça quer dizer desejo forte. Então, se nós falamos que Jesus teve fome, depois de 40 dias, ele teve o quê? Muita fome. Ele foi tentado porque ele desejou. E se você quiser usar o termo cobiça, sim, ele cobiçou comer. Só que aí o diabo ofereceu para ele o quê? Transforma. Ele falou, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele não cedeu à tentação de dar vazão a uma necessidade dele, a um desejo forte dele, ouvindo os conselhos de Satanás. Então, quando a Bíblia fala para nós não cobiçarmos e que a cobiça é pecado, quando Paulo fala, ele está lembrando do decálogo. E quando você vai ver o decálogo, os 10 mandamentos, você vai ver que ele fala, não cobiçarás. Não cobiçarás o quê? Não cobiçarás a mulher do próximo, o boi do próximo, tudo aquilo que não é seu. Entende isso? Então, irmãos, todos nós temos desejos e temos desejos fortes, não temos? Isso, no sentido lato, é cobiça. Cada um de nós somos tentados pela nossa própria cobiça, pelo que eu desejo muito. Porque o diabo ele nos tenta por aquilo que eu muito desejo. Agora, não é porque eu estou sendo tentado que eu tenho que pecar. A Bíblia também diz em Tiago, quando eu concebo a isso, quando eu cedo a essa tentação, é que eu peco. Mas também nós temos, se a gente vem a pecar, lembra que a gente tem advogado junto ao Pai, que nos perdoa de todo e purifica de toda injustiça. Só para a gente estar ligado nisso aí. Então, olha só. Então, a gente vê toda essa questão do jejum, como ela é tratada na Bíblia. Ela é tratada de uma forma muito racional, de uma forma muito equilibrada, de uma forma muito coerente. Lembrando que a prática do jejum, ela deve ser exercida por nós com equilíbrio, com equilíbrio. E aí é que entra aquela questão. Nós podemos falar que estamos jejuando? Porque quando Jesus censura os fariseus lá em Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18, e o interessante é que Mateus 6 está dentro do contexto da oração do Pai Nosso. Nós vamos ver isso. Onde ele vem falando sobre isso, ele vem falando sobre a forma como os fariseus gostavam de demonstrar a sua espiritualidade. Quando eles chegavam, oravam em público, com mangas, com vestes de talares, aquela coisa toda. E também eles gostavam de mostrar a espiritualidade através do jejum que praticavam. Então, aí Jesus vira e fala assim, olha, quando você jejuar, não deixa o cabelo despenteado, fica com aquela cara de quem você está passando fome, não. Penteia o cabelo, toma um banho, né? Dá um trato no visual. Fica com a cara saudável. Fica com a cara saudável para quê? Para que as pessoas não vejam que você está jejuando. Por quê? Porque isso é uma coisa que você faz em secreto. É interessante que Jesus sempre ensina, e nesse contexto de Mateus 6, nós vamos ver isso mais adiante, quando a gente está na oração do Pai Nosso, mas nós vamos ver que ele fala que o meu relacionamento em secreto com Deus, eu obtenho as respostas em secreto de Deus. Né? Então, é por isso que eu sempre brinco com algumas pessoas, quando as pessoas viram e falam assim, eu no seminário mesmo, eu tinha uns colegas que gostavam de orar no monte, não tem isso? Você estava em seminário? Eu fiz seminário interno. Então, seminário interno, você era interdenominacional, você tinha pessoas de tudo quanto é jeito, gama, né? E tinha uns que gostavam de orar no monte, sabe? E eu era chamado de não muito espiritual, porque eu não ia orar no monte com eles, especialmente de colega de turma. Se for morar no monte, eu falo, vou não. Eu gosto de orar no meu quarto. Eu gosto de ficar ali no meu quarto, de joelhinho, ali tranquilo, no meu quartinho quentinho. Quando está quente, eu ligo o ventilador. Quando está frio, eu ponho a cobertinha por cima. Eu gosto de orar, assim, de joelhinho ali, né? Na boa. E eles, você precisa se converter, você precisa...
Aí, rapaz, insistiram tanto para eu ir orar no monte, eu fui orar no monte. Rapaz, o que foi aquilo? Mosquito para tudo quanto é lado. Eu não conseguia parar. Era batia aqui lá, batia acolá. E foi uma confusão terrível. Foi uma confusão terrível. E aí o pessoal falou assim, não, a gente tem que orar no monte. Eu não queria ser agressivo com eles, mas eu terminei sendo. Mesmo sem querer, eu virei e falei assim, não, eu sou bíblico. Aí eles falaram, como que você é bíblico? Jesus orava no monte. Eu falei, porque ele não tinha casa. Porque não tinha casa. Ele falou, o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Porque se tivesse, ele orava dentro do quarto. Porque quando ele deu a ordem, ele falou, se você quer orar, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e em secreto você ora a Deus. Então, você não vem com essa, não. Entendeu? Jesus só orava no monte porque ele não tinha casa. Porque se ele tivesse casa, ele orava no quarto, como ele falou. Irmãos, veja bem, eu não tenho nenhum problema de orar no monte. Quem gosta de orar no monte? Eu já orei no monte. O que eu não gosto é de fazer, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não pode fazer dessas coisas uma regra, algo espiritual, algo como se Deus só se manifestasse ou estivesse presente ali. Então, isso não pode acontecer. Quem gosta de orar no monte, quem gosta de orar na beira do mar, quem gosta de orar ao ar livre, amém, faça isso, faça o que está proposto no seu coração, mas saiba que você tem que fazer isso também de uma forma sem chamar a atenção para a sua espiritualidade. É por isso que quando Jesus recomenda essa questão do quarto, o que ele quer dizer é o seguinte, faça em secreto. Você vai orar no monte? Não precisa alardear, estou no monte. Não, vá, ore no monte, desça do monte. Amém. O Pai que te viu lá no monte secreto vai te responder em secreto. Entendeu? Você está orando porque esse é o problema do farisaísmo e é o problema do jejum, quando nós temos uma atitude errada em relação a ele. A gente quer o quê? Mostrar que somos espirituais, nós queremos mostrar nossa espiritualidade através dessas coisas. E sabe, amados, nada do que nós fazemos mostra espiritualidade ou vai mostrar isso. Porque, irmãos, nós não somos salvos por aquilo que fazemos, nós não temos justiça em nós mesmos. Então, não é o que eu faço. Não é o que eu faço. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Então, é por isso que Jesus ele recomenda o quê? Que você tenha cuidado, que você, ao falar do seu jejum, não é proibido também falar do jejum. Por exemplo, como é que a gente sabe que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e ele estava sozinho no deserto? Ele falou, ué. É claro que ele falou. Ele contou a história. Quem contou essa história foi Jesus para os discípulos. Olha, eu depois que fui batizado, o Espírito Santo me levou até o deserto para eu ser tentado. Eu fiquei lá 40 dias e 40 noites. Eu fiquei lá sem bebendo e sem comer. E o diabo ficou me tentando. Ele contou essa história. Agora, ele contou isso como um termo de se ufanar, de se vangloriar? Não. Ele contou isso a fim de ensinar, de mostrar um padrão, de ensinar aquilo que a experiência de vida dele. Então, irmãos, com isso o que eu quero dizer? Não é errado você chegar para uma pessoa e falar em determinado momento, por exemplo, às vezes a gente se vê numa situação dessa. Você vai fazer uma visita a uma pessoa e é aquele dia que você está em jejum. Você tirou aquele dia para o jejum. Aí você chega lá na casa do Marcelo e da Sandra, aí eles, pastor, come um bolinho. Aí você vira gentilmente, educadamente, você fala, não, obrigado, hoje eu não quero. Você nem fala que você está jejuando, né? Tem uns não, que já logo, não, hoje eu estou em consagração. A gente desfaz no começo, a gente fala, não, obrigado, não, tranquilo. Mas aí a Sandra, que é muito hospitaleira, pastor, por favor, pastor, você vai fazer uma desfeita? Aí começa a botar você o quê? Numa situação, não é verdade? Começa a botar você numa situação que você fica, e agora? Ou come ou se passa por mal educado. Aí você se vê numa situação que tem que falar assim, não, irmã, hoje eu tirei um dia para uma dedicação ao Senhor. Você falou sobre isso sem ser o quê? Sem ser alguém que está chamando para cima de si, né? Aquela coisa do, não, porque, glórias, eu estou em... Não. Então, sabe, irmãos,
Tudo depende da forma. Tudo depende da forma como você se expressa, da forma como você fala. Então, nós podemos falar do jejum? Sim. Eu falei que eu tenho um costume, né? Alguns de vocês já viram isso e estão comigo nisso. A pessoa fala assim, pastor, eu estou com um problema assim, 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 assim. Eu viro e falo assim, eu estou enfrentando essa luta, essa dificuldade. Eu falo, vamos jejuar? Vamos jejuar e orar por isso? Aí a pessoa fala, fica assim, eu falo, não. Aí eu falo, eu jejuo sempre na quarta-feira. É o dia que eu tiro de jejum. Você quer jejuar comigo? Porque eu tenho o seguinte pensamento, né, irmão? Se você quer a vitória, não deixa o jejum só por minha conta, não, né? Venha junto. Venha junto. Né? Aquele crente 6 horas. Você conhece o crente 6 horas? 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Não, irmão. Tem que ser o crente, não é só 6 horas. Tem que ser o crente, eu oro junto. Então, a gente precisa tá focado nisso aí. Então, eu costumo compartilhar com a pessoa que está enfrentando a dificuldade, eu vou jejuar, mas eu quero também que ele esteja comigo. Por quê? Porque como é que eu vou pleitear a causa do meu irmão se ele não está nem aí? Né? É tipo, vai lá e vence a minha guerra e eu fico aqui de braços cruzados esperando você lutar a minha guerra. Nada, mano. A gente tá junto, eu estou disposto, mas vamos junto. Então, nesse aspecto, eu falo do meu jejum. Agora, eu não falo para me ufanar, para me vangloriar. Eu falo para convidar e estimular a outra pessoa a fazer comigo, a estar praticando isso. Eu sempre falo, você não precisa fazer, se você não quiser fazer, tudo bem, mas se você quiser fazer, você pode fazer do seu jeito, da sua forma, no dia que você quiser, etc. Mas é uma liberdade, é algo que a gente tem que fazer. Então, a gente pode falar, sim, do nosso jejum. Tudo depende do intuito pelo qual você vai falar. E você sabe quando você fala alguma coisa, quando você quer parecer que é o espiritualzão, né? Aquele mais santo que os outros, o poderoso, o santarrão, o que está por cima. Não. Então, nesse aspecto, irmãos, é errado. Por quê? Porque traz vanglória, porque traz respaldo para você. Aí eu vou dizer, você aí está sendo um fariseu. Você aí está fazendo como os fariseus faziam. Eles faziam para chamar a atenção para si mesmos. E como diz aquela oração, né, aquela parábola que Jesus contou sobre o fariseu e o publicano. O fariseu orava dele para ele mesmo. E saiu sem ser perdoado, sem ser justificado. Mas o publicano que falava, tem misericórdia de mim, pecador. Né? Enquanto o fariseu falava, eu não sou como ele, eu jejuo 2 vezes por semana. Grande coisa. Grande coisa. Então, irmãos, quando eu falo do jejum, eu quero dizer que o jejum vale tanto isso, nós estamos falando com o jejum sobre leitura bíblica, oração, dízimo, louvor, seja o que for. Tudo que nós fazemos, irmãos, para nós mesmos está errado. Tudo que nós fazemos com o intuito que não é glorificar a Deus, que não é nos darmos a Deus, que não é reconhecermos que Ele é tudo em nós, está errado. Então, essa é a ideia. Encerrando esse nosso pensamento sobre jejum, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, olha, existirão períodos em que o Espírito Santo vai nos atrair mais para o jejum. Por que eu falo que o Espírito Santo? Porque, irmãos, eu acredito que todas as coisas no mundo espiritual estão ligadas e são guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos o Espírito Santo fala conosco. E existem épocas em que nós somos mais despertados para o jejum do que outras. Existem fases pessoais em nossas vidas em que, do nada, a gente lembra do jejum. Não sei se vocês já experimentaram isso. Às vezes a gente não tem nem tanta prática, mas em algum momento, em alguma situação que a gente está enfrentando, vem aquela jejum, podia fazer um jejum. Isso não é por acaso, irmãos. A gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus nesse sentido. Ou seja, o que o Espírito Santo está nos chamando? Se consagre, se prepare, se entregue. Busque a autoridade necessária do Senhor, né, para que você possa vencer, para que você possa obter a resposta, para que você possa viver aquilo que Deus tem para você.
Então, irmãos, nós devemos estar sensíveis a essa voz do Espírito. Nós devemos estar sensíveis àquilo que Deus está falando conosco. E o meu desafio, de verdade, por que quando sugeriram esse tema, né, foi uma sugestão também do grupo, de integrantes do grupo sobre o jejum e a oração. Por que eu gostei? Porque eu acho que, como eu falei logo no início do nosso estudo, eu creio que existem dois pensamentos hoje que me deixam muito triste. Um é o conhecimento, a falta de conhecimento sobre a prática da oração, do jejum e da oração. E eu sempre falo prática do jejum e da oração, porque se você tirou um tempo de jejum e naquele tempo que você ia comer, se você não dedicar a oração, você está fazendo a dieta. Jejum sem oração, irmãos, não leva a lugar nenhum. Nunca esqueça disso. Então, há um conhecimento errado sobre essa prática do jejum e da oração. E o pior que eu vejo hoje é, em muitas igrejas, a falta de se ensinar sobre isso, como se não existisse. É como se... o que é isso? Jejum? É igual em muitas igrejas, irmãos, você falar sobre devocional, tempo a sós com Deus. Você ter o seu tempo de leitura bíblica, o seu tempo de oração ao Senhor. Existem muitos lugares, irmãos, que isso não é ensinado, não é falado. E isso me preocupa. Então, eu gostei desse tema. Por quê? Porque, irmãos, eu acho que é Deus nos desafiando em tempos tão difíceis, em situações tão novas como essas que nós estamos passando, para que nós possamos jejuar e orar ao Senhor. Eu fiquei feliz porque muitas pessoas do grupo, a gente tem, eu sempre falo, né? Qualquer dúvida, você entra em contato pelo WhatsApp, manda perguntas, a gente tem respondido e feito. Algumas pessoas têm passado já motivos de jejum e oração e já estão comigo, já em jejum e oração. Então eu fico grato ao Senhor, porque pessoas já falaram, pastor, eu estou querendo isso, vamos? Eu falei, opa, estamos juntos. Então, amanhã mesmo é meu dia. Então, se você quiser fazer, junte-se a nós, né? Faça isso, comece a praticar isso. Eu tenho certeza de uma coisa, isso não vai te fazer mal, isso vai acrescentar à sua vida. Se você fizer sempre com o intuito correto, da forma correta, pela motivação correta, sabendo que o jejum vai fazer melhor e mais bem de tudo a mim. Por quê? Porque eu quem estou abrindo mão de uma necessidade básica minha para me consagrar ao Senhor, para me dedicar ao Senhor. Porque eu estou dizendo ao Senhor, o Senhor é mais importante para mim do que até a minha própria alimentação. O Senhor é o que há de melhor e eu quero estar com o Senhor. Então, irmãos, a gente faz isso. E até em dados, né, fisiológicos, você ficar sem comer durante um tempo, a sua mente fica mais ativa, porque o seu organismo, o seu metabolismo para de trabalhar. E aí você fica mais esperto, fica mais ligado em algumas coisas. Então, isso tudo vale a pena. Eu gostaria de convidar você a ser um praticante do jejum e da oração. De verdade. Eu gostaria que você, não estou falando toda semana, não estou falando todo mês, mas que pelo menos durante um ano você tenha essa experiência durante um ano. Olha que eu não estou pedindo muito, né? Estou colocando aqui, durante um ano, que você tire pelo menos um momento para que você experimente da experiência de jejuar e orar ao Senhor. Eu tenho certeza que se você começar a fazer isso, você vai sentir-se animado a fazer outras vezes. Você vai sentir-se motivado a fazer mais vezes. E isso vai fazer bem para o seu coração, para a sua vida, para o seu relacionamento com Deus, em nome de Jesus. Amém? Joia. Nós vamos encerrando agora. Hoje nós acabamos até um